Morre Roberto Dinamite aos 68 anos. Maior ídolo da história do Vasco faleceu na manhã deste domingo. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Morreu neste domingo o maior ídolo da história do Vasco. Roberto Dinamite faleceu, às 10h50, aos 68 anos. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, teve uma piora no quadro e foi internado neste sábado, no Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro. Carlos Roberto de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Mas Roberto Dinamite veio ao mundo em 25 de novembro de 1971, no Maracanã. Foi neste dia que o atacante, então aos 17 anos, recebeu o apelido que marcou sua trajetória depois de fazer seu primeiro gol pelo Vasco, na vitória por 2-0 sobre o Internacional. A manchete do Jornal dos Esportes do dia seguinte foi a certidão de batismo: Garoto Dinamite explodiu. Roberto em 1110 jogos pelo Vasco. O primeiro dos 190 gols marcados no Campeonato Brasileiro, marca que até hoje ninguém alcançou. Este foi também apenas o primeiro dos muitos capítulos marcantes do ídolo com a camisa cruz-maltina. Pelo Vasco, Roberto conquistou um Campeonato Brasileiro em 1974 e 5 campeonatos cariocas em 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Mas não são apenas títulos que contam a relação de Roberto Dinamite com o Vasco. Há episódios históricos como a volta do ídolo ao clube, em 1980, após uma breve passagem pelo Barcelona. No Maracanã com 100.000 pessoas, ele marcou todos os gols da equipe na vitória por 5-2 sobre o Corinthians. Roberto também teve breves passagens pela Portuguesa, em 1989, e pelo Campo Grande, em 1991, antes de retornar ao Clube do Coração para encerrar a carreira em fevereiro de 1993 num amistoso entre Vasco e La Coruña, da Espanha, no Maracanã. Naquele dia, Zico, ídolo do rival Flamengo, vestiu a camisa cruz-maltina para homenagear o amigo. Depois de deixar os gramados, foi a vez de Roberto Dinamite reencontrar o Vasco no gabinete. Numa disputa ferrenha, ele foi eleito presidente em 2008 e logo teve que lidar com o primeiro rebaixamento da história do clube. No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Brasileirão e, em 2011, alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Em 2013, entretanto, o Vasco caiu novamente para a segunda divisão, e Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte. Mesmo com os altos e baixos na presidência, Roberto Dinamite nunca deixou de ser ídolo do Vasco. Prova disso é que, em outubro de 2021, um programa de financiamento coletivo arrecadou, em menos de 6 horas, R$ 190 mil para a construção de sua estátua em São Januário. O monumento foi inaugurado em 28 de abril de 2022, com grande festa. 2 Copas do Mundo. Roberto Dinamite marcou 26 gols com a camisa da seleção brasileira. Ele foi titular e artilheiro da seleção em 1978, na Copa da Argentina, marcou 3 gols em 5 jogos. Mas foi reserva com Tele Santana na Copa de 1982. Sem entrar em campo. Gols na carreira: Vasco, 708 gols Seleção Brasileira, 26 gols Barcelona, 3 gols Portuguesa, 11 gols amistosos, 36 gols total, 784 gols Títulos pelo Vasco, Campeonato Brasileiro, 1974 Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, 1987 Campeonato Carioca, 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992 Taça Guanabara, 1976, 1977, 1986, 1987, 1990 e 1992 Taça Rio, 1975, 1977, 1980, 1981, 1984 e 1988 Copa Rio, 1984, 1988, 1992 Torneio do Bicentenário dos Estados Unidos, 1976.
Copa Rio Branco, 1976. Taça Oswaldo Cruz, 1976. Copa Atlântica, 1976. Torneio Quadrangular do Rio, 1973. Copa da Cidade de Sevilha, Espanha 1979. Torneio Colombino Elva, Espanha 1980. Copa Manauense, 1980. Troféu da Cidade de Funchal, Portugal 1981. Copa João Avelange, 1981. Torneio Verão, 1982. Troféu Ramon de Carranza, 1987-1988. Copa de Ouro, 1987. Copa do Rei Pelé, 1991. Estatísticas pelo Vasco. Temporadas em que atuou, 22 jogos pelo Vasco, 1. 110, recorde, maior artilheiro em campeonatos brasileiros, 190 gols, maior artilheiro do Campeonato Carioca, 279 gols, maior artilheiro em São Januário, 184 gols. Primeiro jogo, Vasco 0-1 Bahia, Campeonato Brasileiro, 14 de novembro de 1971, fonte Nova. Primeiro gol, Vasco 2-0 Inter RS, Campeonato Brasileiro, 25 de novembro de 1971, Maracanã. Último jogo, Vasco 0-2 Deportivo La Corunha, Espanha, amistoso, 24 de março de 1993, Maracanã. Último gol, Vasco 1-0 Goitacás, Campeonato Carioca, 26 de outubro de 1992, São Januário.